Bom pessoal, nessa videoaula a gente vai continuar. A lista faltou, deixa eu colocar aqui um pouquinho para baixo, ficou faltando explicar um outro tipo de lista, tá? Apresentar um outro tipo de lista, que é o DL, fecha DL, aí dentro da tag DL é uma lista de definição, tá? É DT e fecha DT. E embaixo da DT a gente coloca essa DD. Eu já explico já. Bom, aqui eu posso colocar o seguinte: tópico 1, tá? E até vou copiar aqui já para adiantar. Então ela é composta por esses dois conjuntos de tags, tá? O ADT e ADD. Então, tópico 1, tópico 2 e tópico 3, tá? E aqui vem a definição, tá? Esse é o tópico 1, tá? E aqui esse é o tópico 2. E aqui esse é o tópico 3. Aqui eu vou na index, né? E aqui tá. Então, o tópico 1, tópico 2, tópico 3, tá? Uma lista de definição, tá? Ainda nessa aula a gente vai conhecer uma tag especial, que é a tag fonte, tá? Para isso eu vou ter que tirar essas cores daqui, tá? Porque agora a gente vou até apagar tudo isso aqui, tá? Se você copiou, se você não copiou, copia, tá? Mas é interessante que, se você precisar rever as videoaulas, reveja as videoaulas, tal. O background eu vou deixar da cor normal, padrão, tá? Que é branco. Esse cara também eu vou tirar daqui. Tá, e agora a gente vai trabalhar com a tag fonte, tá? Fonte, já vou colocar aqui um atributo dentro, que é o size, tá? Igual aspas dupla, tá? E vou fechar a tag fonte, tá? Você sempre tem que fechar. Essa é uma das tags que mais dá erro durante a formatação, tá? Então toma cuidado sempre para fechar ela certinho. Se for colocar algum atributo aqui dentro, tá? Igual o H, não tem necessidade de você colocar o H se eu for trabalhar com size, mas se for colocar outros atributos, tá? Tem que fechar certinho a tag. Texto 1, tá? Eu vou copiar isso aqui, vou fazer ele por 7 vezes, tá? Então vou colocar, eu vou até colocar um carinha aqui para adiantar nosso trabalho, tá? Tag BR, vou copiar ele aqui por 7 vezes, como havia dito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Então, o texto para apresentar 7 vezes utilizando os tamanhos, tá? Então, primeiro, size 1, tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Ele vai fazer o inverso do H1 até o H6, tá? Ele vai aumentando, tá? Então, se a gente vir aqui no browser, a gente vê ele aumentando. Tem outro atributo dessa tag também, que é o atributo color, tá? Então, color, tá? Que vai ser igual a yellow,
Vou colocar yellow bem brasilite mesmo, com 2 L, né? Yellow. Aqui, color, colocar green. Tá? Não vou usar os hexadecimais. Colocar umas cores mais fáceis mesmo, só pra gente ver, tá? O texto com a cor. Então, utiliza essa tag fonte para modificar a cor do texto, tá? Esse daqui eu vou colocar blue. Tá? Esse color aqui vai ser color. Vou colocar gray. Tá? Eu vou colocar white nesse daqui, mas ele vai acabar sumindo, né? White. E aí outro atributo, outra cor aqui para isso aqui, color. Deixa eu ver, pink. E esse aqui, color, pode ser orange mesmo. Orange. Tá, e eu vou salvar aqui. E aí a gente vê os valores das cores. Tá? Tudo isso é importante. Tá? O white sumiu, né? Texto 5, o white sumiu. Acabou sumindo porque eu coloquei branco. Tá? E orange, pink, etc, etc. Tá? Ele responde, né, as cores se a gente chamar. Só que também responde ao hexadecimal. Tá? Então aqui você pode colocar tralha e uma combinação. Se a gente tivesse uma paleta de cor aqui, a gente conseguia trabalhar melhor. Então colocar a cor sem saber, às vezes fica muito escuro e tal. Então é melhor a gente usar esses caras aqui. Tem também o font face, tá? O font face, eu posso colocar um exemplo Verdana, tá? Que aí no caso vai ser o tipo da fonte que vai ser utilizado. Mas a gente tem que colocar fontes que o Windows reconhece, tá? Porque senão, se você colocar uma fonte trabalhada, se estiver trabalhando com a fonte na sua máquina, você tem que se certificar que essa fonte vai estar instalada no servidor para responder no browser do cliente. Senão, né, ele não vai ver. Não vai ver. Vou colocar umas que eu conheço aqui de cabeça, como Sans MS. Tá? Então, esse daqui eu vou até que replicar esses aqui pra gente ver nos outros. Tá? Esses daqui são basicamente as que eu uso de cabeça. Eu uso muito Arial e Verdana, tá? Em todo o desenvolvimento de site. Porque são as fontes padrões, são bonitas, né? Não são tão sofisticadas, mas enfim, a gente consegue utilizar no desenvolvimento de web. E essa daqui, tá? Vamos ver se ela entra, senão acho que tá faltando um S ali no SAM. Vamos ver o resultado. Teve umas aí que não entrou, tá? Mas enfim, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui, senão ela vai ficar muito extensa, tá? E aí a gente continua na próxima.